White Online, capítulo 112. Fonte da vida. Rachadura asterisco. Darcy quebrou a fechadura e abriu a porta da jaula. O som alto da fechadura quebrando foi suficiente para acordar as crianças. As crianças esfregaram os olhos inocentemente e viram o contorno de uma pessoa alta. O primeiro sentimento que tiveram foi de choque e medo até que se dissipou ao ver que não era a velha monstruosa. Que quem? Uma garotinha com tranças perguntou. Seu rosto estava sujo pela falta de higiene e por viver em condições precárias. Meu nome é... Darcy olhou para Isaac e seu rosto parecia em conflito. Ele não queria dizer o nome dele ou de Isaac porque eles não eram exatamente adequados para crianças. As crianças tinham menos de 10 anos de idade e pareciam confusas e com um leve medo depois de acordarem repentinamente e verem duas figuras desconhecidas aparecendo. Darcy, vendo o medo deles, decidiu dizer seu nome verdadeiro. Meu nome é Darek. Ele sorriu gentilmente, o que dissipou um pouco o medo das crianças. O foco das crianças então se concentrou em Isaac, e elas se sentiram mais à vontade ao ver seu rosto gentil. Darcy também olhou para Isaac. Isaac suspirou e sorriu. Meu nome é Isaac, prazer em conhecê-lo. Lily, a garota com tranças disse timidamente enquanto mexia os dedos. Luke, um menino loiro respondeu com um leve nervosismo. Jasper, um menino com rosto cansado, mas um pouco mais gordinho comparado às outras crianças. Laura, uma jovem com cabelos pretos longos e esvoaçantes disse com um rosto pálido. Alia, uma jovem com um penteado de duende e olhos castanhos escuros disse. Cal, um menino baixo disse, enquanto seus olhos escuros mostravam cansaço e desespero. Carla, uma jovem baixa disse, ela era muito parecida com Cal e tinha até a mesma cor de olhos escuros. Sam, um menino com o olho esquerdo enfaixado disse enquanto coçava o braço. Mina, uma jovem tímida de cabelos negros disse, que estava principalmente se escondendo atrás dos outros. Peter, um menino, que parecia mais velho que os outros, disse enquanto olhava cautelosamente para as duas figuras desconhecidas. Van, um menino próximo a Peter disse com um pequeno sorriso. Ele tinha cabelo castanho curto e rosto sujo. Rio, uma jovem garota de cabelos loiros disse enquanto mantinha o olhar baixo, não ousando olhar diretamente nos olhos deles como se fosse rude. Lia, uma jovem com cabelo azul único disse com alguma alegria visível em seus traços faciais. Júlio, outra jovem disse enquanto estava ao lado de Elia. Ela tem cabelos castanhos na altura dos ombros e lindos olhos azuis. Isaac imprimiu os nomes em sua memória, enquanto Darcy teve dificuldade em lembrar depois de Mina. Por que vocês dois estão aqui? Luke perguntou enquanto olhava timidamente para a entrada da sala. E ela não gosta de convidados, é por isso que ninguém nos visitou. Do que vocês se lembram? Isaac sentou-se no chão e perguntou. Ele queria saber a situação deles primeiro para ter um entendimento claro. Depois que o hospital foi construído e fomos associados aqui para sermos tratados. Não demorou muito para ela aparecer. Lily disse com uma expressão nervosa e medrosa. Por que aqui? Por que o hospital foi construído no meio de uma caverna aleatória? Darcy perguntou. As crianças se entreolharam e balançaram a cabeça entre si. Foi Pedro quem respondeu. Foi por causa da fonte. Ele disse entusiasmado. Aparentemente, se você morar perto da fonte, todos os seus ferimentos e doenças serão curados. Isaac olhou para Darcy e pareceu confuso. Darcy esfregou a testa, mas então se lembrou de algo muito importante sobre Baba Yaga. Ele engoliu em seco e perguntou. Chamava-se Fonte da Vida? Os olhos das crianças brilharam quando elas assentiram. Darcy se aproximou de Isaac e sussurrou. No conto de fadas. Baba Yaga era a guardiã da fonte da vida. Entendo. Isaac começou a ter uma imagem mais clara. Ele adivinha que quem construiu o hospital descobriu a fonte da água da vida. Em vez de usá-lo de forma egoísta, ele decidiu ajudar os outros construindo um hospital aqui, enquanto a fonte faria o trabalho pesado e curaria as crianças de suas doenças, que não podem ser curadas por meios comuns. Mas, Baba Yaga também descobriu sobre a fonte e a tragédia aconteceu. E as paredes pintadas do lado de fora do hospital? Perguntou Darcy. Os ombros de Lily caíram quando ela respondeu com um olhar cansado. Ela nos obriga a pintar, mesmo que odiemos isso. Mas, logo está pronto, e aparentemente, depois que terminarmos, podemos descansar. Ela disse a última parte com entusiasmo. Outras crianças também se sentiram muito mais enérgicas depois de saberem que seu sofrimento logo acabaria. Isaac e Darcy se entreolharam com olhares conflitantes. As crianças não sabem que Baba Yaga não falou sobre descanso normal. Em vez disso, sobre descanso eterno. Bem, vocês querem ir embora agora? Seus pais devem estar preocupados. Darcy disse com um sorriso, mas as crianças imediatamente balançaram a cabeça. E ela não gosta se sairmos sem a permissão dela. Peter deu um passo à frente e parecia em conflito. Ela às vezes nos machuca se desobedecermos, e não demorará muito para pintar as estrelas. Depois disso, finalmente estaremos livres. Darcy coçou a cabeça e disse. Não sei como devemos dizer isso, mas... As crianças pareciam confusas e curiosas. Ela não está planejando deixar nenhum de vocês ir, disse Darcy e coçou as bochechas ao ver os rostos das crianças ficarem pálidos. O quê?
Isaac mordeu o lábio e decidiu arrancar o curativo imediatamente. Ela planeja comer vocês depois que terminarem de pintar. As crianças ficaram ainda mais pálidas e algumas até começaram a soluçar silenciosamente. Afinal, eles são filhos únicos e confiaram em cada palavra que Isaac e Darf disseram. Peter quase caiu, mas o forçou a se levantar. O que devemos fazer? Isaac se levantou e disse: Iremos embora agora, antes que ela volte. Peter balançou a cabeça trêmulo e olhou para o resto das crianças. Todos, vamos segui-los. Lembrem-se de nossos ensinamentos, fiquem quietos, ou ela nos machucará novamente. Todos assentiram e seguiram Isaac para fora da jaula. Darf foi o último a sair da jaula e da sala. Depois de chegar à sala espaçosa, em vez de correr em direção às escadas, Isaac se virou e olhou para Peter. Você pode nos mostrar a fonte rapidamente? Por quê? Peter perguntou nervoso. Ele parecia assustado enquanto olhava para a porta aberta e tinha medo de que Baba Yaga aparecesse. Darf também parecia confuso. A parte mais importante não era tirar as crianças em segurança e completar o teste? Isaac também pensou, mas então, a voz falou dentro de sua mente. Jovem, a fonte da vida mudará sua vida para sempre. Mesmo que você só consiga tomar um gole porque seu corpo mortal não aguenta mais. Ela ainda lhe trará benefícios incríveis, mas também removerá seu problema de força e ajudará vocês a escapar mais facilmente.